Ora, boa tarde. Vamos fazer o segundo vídeo, mas só vou apresentar amanhã. Hoje é dia 18/6/2020. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor Espírito Santo que nos ajude. Sem Ele nada podemos fazer. E eu creio que a iluminação está boa. Querido Espírito Santo, vamos orar em línguas porque queremos depender totalmente, 100% de Ti. Rabashuriabadaba, Tukoromona Pana, Shukotoroboda, Erashukurimanine. Querido Espírito Santo, obrigado. Tu estás comigo, estás com as pessoas que estiveram a ouvir este vídeo e estás a fazer que tudo seja para a Tua glória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler aqui no Inário Evangélico o hino 361, que diz o seguinte, o título é Vou Construir. Então vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor. Porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, eterno na sua misericórdia. Aleluia. Então vamos ler alguns textos acerca da cura divina e também do mal que vem sobre aqueles que não querem saber de Jesus. Então vamos ler aqui em Gênesis 19, 11, 13. E feriram de cegueira os dois anjos que apareceram ao Ló, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló, tu tens alguém, aqueles homens referindo-se aos dois anjos, tens alguém mais aqui, teu genro e teus filhos, as tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Glória. 2 de Reis 5, 9 a 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Vamos ler também a 2 Reis 5, 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, dizia o sírio de que estávamos a ler, o Naamã. Nisto perdoe a teu servo, nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor
a teu servo. Agora vamos a Jeremias 3, 22 a 23. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui e vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação. Zacarias 11:16. Porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Vamos a Mateus 8, 1 a 4. E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, e dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Vamos a Mateus 8, 5 a 8. Mateus 8, 5 a 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus 8, 9 a 12. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8:13. Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus 12, 9 a 13. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo Jesus, perguntando: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, Jesus disse-lhes: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Mateus 17, 25 e 27. Disse ele:
Sim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Glória ao Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Então, estamos a falar sobre cura divina. Mas começamos aqui na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. O Ló estava lá nessa cidade, numa dessas cidades, Sodoma e Gomorra, e acontece que os homens eram muito maus, tinham uma série de costumes errados, e queriam fazer mal ao Ló, queriam fazer mal aos dois anjos que vinham para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, e até a família do Ló, os genros dele, não eram pessoas como devia ser, eram corruptos. Então eles queriam entrar na casa do Ló e os anjos não permitiram. Como é que fizeram isso? Feriram aqueles homens, queriam entrar e queriam portar-se mal, corruptamente, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta. Queriam entrar pela força. Feriram de cegueira os homens para que eles não soubessem o que é que estavam a fazer. Estavam à porta da casa desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram por achar a porta. Não conseguiam achar a porta. Ficaram confusos. É o que acontece àqueles que querem fazer mal ao povo de Deus. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Passaram-se 2000 anos e ninguém consegue destruir a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, o Senhor Jesus apareceu-lhe, como sabemos, e ele ficou também cego. E ao fim de 3 dias ficou a ver, e o Senhor mandou lá o Ananias, um servo de Deus, impôs-lhe as mãos, caíram-lhe umas escamas dos olhos, e ele ficou a ver outra vez e foi cheio do Espírito Santo. Então, os anjos disseram ao Ló, perguntaram-lhe se ele tinha aqui alguém, se tinha os genros, se tinha filhos, se tinha filhas. Eles com certeza sabiam, né? Mas queriam ver o que é que o Ló decidia. E todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Eu falei em 2 cidades, Sodoma e Gomorra, mas aqui fala só numa cidade. Porque nós vamos destruir este lugar, disseram os anjos de Deus, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Destruir era tudo corrupto, eram tudo muito maus. E depois a mulher do Ló também olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal, ou seja, ficou inútil. Portanto, vemos que a história depois é longa e o Ló e as 2 filhas foram para uma aldeia ali perto e ficaram livres, etc. Agora em 2 de Reis 5, 9, 10 nós vimos que havia um homem chamado Naamã, era um homem muito importante lá na Síria, mas estava leproso e sentia-se mal, claro, ele era o comandante lá dos exércitos,
Mas eles tinham levado cativa uma moça para servir na casa lá do Naamã, e a moça disse à mulher do Naamã que se o seu senhor fosse lá ao profeta Eliseu, que Eliseu o curaria e ele ficaria livre. Então o rei da Síria mandou uma carta ao rei de Israel a dizer para atender o servo lá da Síria, porque era um homem, pronto, digno, assim mais ou menos. Então o rei ficou muito zangado, porque estamos a dizer como é que eu posso curar um homem? Ele está a querer guerra, ou quê? Quer dizer, os reis que não se convertem às vezes tornam-se insensatos. E então o próprio Eliseu, que soube o que é que se passava, mandou lá mandou um mensageiro, e o mensageiro dizia: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Mas ele ficou zangado. Mas os servos dele, os homens que vinham com ele, disseram: se o profeta te pedisse uma coisa difícil, agora mergulhar no Jordão 7 vezes, o que é que isso tem? Isso não faz mal nenhum. Tens de ter fé, vai fazer isso com fé. E o homem lá se convenceu. Então o homem ficou curado, o servo lá do rei da Síria, capitão lá dos exércitos, etc. E ficou curado, e depois ele acho que se converteu mesmo a Deus, porque ele disse ao Eliseu que o perdoasse, que Deus o perdoasse, porque ele tinha que entrar na casa de um Deus chamado Rimon para ali adorar. Aquele rei lá da Síria tinha um Deus chamado Rimon. E quando ele se encostar na minha mão e eu também tenha que me encurvar na casa do Deus Rimon, que Deus me perdoe. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E o homem ficou curado e ficou muito contente, levou terra lá da terra do Eliseu, e ele queria realmente servir a Deus. Então, muita gente anda assim enganada, pecam contra Deus, depois não sabem o que é que há de fazer quando estão doentes, não sabem orar, não sabem o que é que a Bíblia diz sobre a saúde. Então, em Jeremias também vem aqui uma passagem interessante. O Jeremias disse, inspirado por Deus: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Deus é assim, quando a gente se volta para Ele pede perdão, e Deus vê que a pessoa se converteu para Ele, voltou, então Deus cura-nos. Deus não tem em conta os pecados e perdoa, porque a pessoa vai confiado em que Deus o ajudará, muitas vezes nem sabendo bem como é que Deus vai fazer. Alguns oferecem cordeiros, isso, mas o Senhor está sempre pronto a perdoar-nos. E portanto não devemos confiar nos outeiros, nos campos, nas coisas, nos cavalos, mas confiar em Deus, porque só no Senhor é que há salvação. Portanto, salvação inclui a cura, inclui a bênção de Deus, etc. Também aqui em Zacarias 11:16, o Senhor diz: eis que suscitarei um pastor. Ou seja, há pastores que não cuidam das ovelhas, são falsos, são corruptos e não querem curar as pessoas, não querem ajudá-las, não querem apacentá-las. Naquele tempo não havia segurança social, mas há pastores que só querem o dinheiro das ovelhas, que são os crentes, né, os filhos de Deus, e não querem saber de os ajudar.
Portanto, temos de ter cuidado com esses pastores, né? Escolher a palavra de Deus, saber o que é que Deus diz, etc. Como um advogado tem que saber as leis do seu país e as leis internacionais. Então, o Senhor Jesus, em Mateus 8, ele estava a descer o monte e vinha uma grande multidão com ele e apareceu um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. É uma boa oração. Se quiseres, ou seja, estava a demonstrar que reconhecia em Jesus o verdadeiro Messias, o Deus vivo que se tinha feito homem. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Naquele tempo ninguém tocava no leproso, tinha medo de ficar leprosos também. Talvez agora como no tempo mas isto é um bocadinho diferente da coronavírus e de sei lá o quê. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero. Jesus quer curar-nos sempre, quer abençoar-nos. E logo o leproso ficou purificado, imediatamente. Não é como uma semente que se semeia, e às vezes há sementes que levam mesmo muito tempo, né? Eu tenho uma figueira que levou 6 meses para começar a ficar, a aparentar vida. E agora já tem muitas folhas e possivelmente aparecerá um figuinho, né? Está num vaso. Isto é apenas uma experiência, uma brincadeira. E o Senhor Jesus disse a este leproso: olha, não digas a ninguém, mas vais ter com o sacerdote, que é uma pessoa que tem fé, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. É claro que Jesus também estava debaixo da lei de Moisés, que Deus tinha dado através de Moisés, os 10 mandamentos, etc. Então, o que o Senhor Jesus disse foi: fala só com pessoas, tenham fé, porque a pessoa que não tem fé, a gente diz: Deus curou-me e tal, são como o diabo. O diabo vem a dizer: não, tu não foste curado, não vês que o teu corpo tem uns sintomas. E a gente deve mandar esses sintomas para o inferno. São mentirosos. É claro que devemos fazer aquilo que a prudência nos manda e que Deus nos mandar, não é? Não é como o rei Asa teve um problema nos pés, em vez de consultar primeiro a Deus, não, consultou os médicos daquele tempo e depois morreu. Então, para que nós não morramos perdidos, devemos ser salvos por Jesus, recebê-lo como Rei, Senhor e Salvador e seguir aquilo que agrada ao Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus entrou em Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, e chegou um centurião. Um centurião era um chefe de 100 soldados, mas este homem era crente. E chegou-se ao pé de Jesus e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Jesus percebeu que ele queria que o próprio Jesus fosse à casa dele e orasse e dissesse algumas palavras, etc. Mas não era isso que o centurião queria. O Senhor Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não, eu não sou digno. Eu sou uma pessoa que não sou digno que tu vás à minha casa, mas diz só uma palavra. E este homem também estava a demonstrar uma grande fé. Diz só uma palavra e o meu criado há de sarar. Sarará. E então Jesus apreciou muito esta oração deste homem. E continuando, o homem continua a dizer: eu sou um homem sob a autoridade, tenho pessoas a quem tenho que obedecer e tenho outras pessoas que me obedecem. Portanto,
eu sei quando eu dou uma palavra que têm que obedecer. Agora contigo é a mesma coisa, tu és o Messias, és o Salvador, pronto, ele sabia disso e sabia, muita gente que sabia que Jesus fazia milagres, ressuscitava os mortos, etc. Então Jesus ficou tão contente que ele disse, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, porque eles não querem seguir. Então, Jesus disse aos seus discípulos, aliás, os discípulos estavam com ele, ele orou por eles e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos imundos. Foi como Jesus tinha dito em Marcos 16: Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Falarão novas línguas. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão nas serpentes, etc, etc. Então o Senhor Jesus estava a preparar os discípulos para fazerem uma obra de evangelização, cheios do poder e da direção do Espírito Santo, embora ainda não tivesse chegado o dia de Pentecostes. Então, o Senhor Jesus também, partindo dali, chegou à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E Jesus curou aquele homem, a sua mão ficou boa como a outra. Mas os fariseus, lá, aqueles homens lá da sinagoga, não queriam que se fizesse isso no sábado. Mas Jesus explicou-lhes que se lhe caísse uma das suas ovelhas numa cova, e se fosse sábado, eles não iam deixar lá a ovelha para morrer, para haver um prejuízo maior, não é? Então, Jesus disse, ao sábado pode-se fazer bem. É mesmo o caso do Moisés. Moisés, quando tinha que fazer a circuncisão, quando chegava um dia de sábado e o sábado coincidia com a circuncisão do 8º dia da criança que tinha nascido, ele transgredia o sábado, ou seja, ele punha em primeiro lugar a circuncisão. Então o sábado era transgredido, mas não era transgredida a parte da circuncisão, que era mais importante que o sábado. O sábado é um dia de descanso e Jesus já entrou no seu descanso. Portanto, o Senhor também disse ao Pedro, o Pedro entrou em casa e Jesus estava em casa e se antecipou e perguntou ao Pedro, Pedro, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E o Pedro disse, dos alheios. E disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Então o Senhor Jesus, para não os ofender, para não escandalizar, disse ao Pedro para ir lá e o primeiro peixe que aparecesse tinha lá um estáter. E então deu para pagarem os censos, os tributos, porque pronto, era assim. Glória ao Senhor. Então, o que é que nós vimos? Deus mandou 2 anjos para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra.
E naquela cidade havia muita corrupção e os anjos tiveram problemas. O Ló tentou ajudar, mas não conseguia. E os anjos fizeram que aqueles que queriam arrombar a porta ficassem cegos. E os anjos prosseguiram, porque Deus os tinha mandado para fazer aquele trabalho de destruição, e eles tinham que fazer. O Ló e as suas duas filhas foram para uma aldeia. Então, pronto, eles ficaram livres, etc. Então, depois foi curado Naamã, chefe dos exércitos lá do rei da Síria. O Naamã não estava com grande fé, porque o Eliseu disse para mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Ele dizia, lá temos uma água mais limpa do que esta, mas o que importa não é aquilo que a gente pensa, é aquilo que Deus diz. E Deus usava o profeta Samuel e orientava para saber o que é que havia de fazer. Então vimos também que Deus não é um Deus mau. Ele perdoa as pessoas que se voltam para Ele. Podem ter transgredido a lei, errado, mas se voltarem para o Senhor quer curá-los, quer libertá-los. E também tolera certos pastores que querem só o dinheiro das pessoas e não o utilizam para servir a Deus. Essas pessoas vão ter que dar contas a Deus, claro. E também aqui verificamos que um leproso chegou-se ao pé de Jesus e disse, Senhor, se tu quiseres. É claro que Jesus disse-lhe que queria e tocou-lhe e ele ficou curado. E então Jesus disse para não contar a cura a ninguém, senão as pessoas tivessem fé, como os sacerdotes lá do templo. Então verificamos que Deus é um Deus bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus quer o nosso bem. Então, porque muitas pessoas, mesmo israelitas, não seguiram Jesus, eles é que vão ficar prejudicados. Mas atualmente muitos judeus já receberam Jesus. E o centurião era um homem de fé, disse a Jesus, Jesus, tu dizes uma palavra só e essa palavra vai se cumprir. Isto faz parte da doutrina do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo também deu aos seus discípulos poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Toda. A palavra toda é muito importante aqui. Toda a enfermidade e todo o mal. E Jesus entrava na sinagoga, mesmo num sábado ele curava, o homem tinha a mão mirrada, e o Senhor o curou e ficou sã como a outra. Então podemos e devemos confiar no Senhor. E ao lermos as palavras dele, a palavra de Deus, a nossa fé aumenta. E o Senhor também fez este milagre, disse ao Pedro, vai e lança um anzol, o primeiro peixe que apanhar está lá o dinheiro para pagar os impostos e os tributos. Glória ao Senhor. Amém. Desejando a todos os irmãos, todas as pessoas que ouvirem este vídeo, que se voltem para o Senhor, lhe peçam perdão, que os ajudem a perdoar as pessoas que os ofendem, sejam mansos para com todos. A Bíblia diz, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Glória ao Senhor. Vamos fazer uma oração em línguas para que as pessoas que ouçam este vídeo sejam salvas, recebam o Senhor Jesus Cristo e vivam alegres e felizes. Aqui ainda não é o céu, mas estamos a caminhar para o céu. Aqui temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, temos que ficar firmes, estar preparados, orar sem cessar, estarmos revestidos com a armadura de Deus.
escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o cinto da justiça, pés calçados na preparação do Evangelho da paz, etc. E vamos então orar um bocadinho em línguas e depois em português. Riba Shokoniaba, Nikiti Ramana, Shikiti Amurianiti, Kataramaniti, Roshorofonini. Então, Pai, abençoa a mim e a todas as pessoas que estão a ouvir, pessoas que ouvirem este vídeo e todos aqueles pelos quais tenho orado. Abençoa também as suas famílias. No nome de Jesus, amém.